Olá! Começa agora mais um programa Ideias e Debates. E hoje o tema é mudanças e tendências no comportamento do consumidor. Para conversar sobre esse tema, eu recebo aqui dois economistas. Eu recebo o assessor econômico da Federação do Comércio de São Paulo, Guilherme Ditz, e também o economista e conselheiro do Corecon São Paulo, Rodrigo Mariano. Corecon, que é Conselho Regional de Economia. Rodrigo Mariano, Guilherme Ditz, sejam bem-vindos ao Ideias e Debates. Obrigado, Fábio. É um prazer falar com você, com o Rodrigo Mariano. Obrigado por esse convite. Espero ter aí um programa bastante proveitoso, não somente para a gente, né, que a gente aprende sempre com o Rodrigo, e também para o público em geral. Boa tarde a todos. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Guilherme. Quero agradecer aí pelo convite em participar desse programa, e também é um prazer aí ter a presença do colega economista Guilherme Ditz, que juntos aí com certeza elucidaremos alguns elementos aí sobre as mudanças e as tendências no comportamento do consumidor diante do momento atual. Rodrigo e Guilherme, eu quero começar esse nosso bate-papo lembrando o seguinte: nesse momento, muito se fala sobre mudanças no comportamento do consumidor, até por causa da pandemia, né? Nos últimos 12 meses aí, mudanças ocorreram sim, mas eu acredito que muito antes da pandemia, nos últimos anos, talvez com mais tecnologia, né? Já havia uma mudança por parte do consumidor que chamava a atenção. Então, gostaria de saber de vocês quais eram essas mudanças que nos últimos anos já chamavam a atenção de vocês, economistas. Pode começar, Guilherme. Vamos lá, Fábio. Eu acho que um ponto principal que a gente teve aí ao longo dos últimos anos foi o e-commerce. Eu acho que foi uma grande transformação, né? A tecnologia está entrando cada vez mais na sociedade. Antes era uma questão de classe mais alta, há mais de 10 anos, e agora está se penetrando, né, nas classes mais baixas, e com isso tem uma inclusão social e digital aí muito grande. Então isso traz para o mercado consumidor um peso muito grande, inclusive para os empresários ficarem atentos a isso, né? O que a pandemia fez? Ela simplesmente acelerou esse processo. O que vinha de crescimento, de taxa de crescimento de mais de 20% ao ano, agora superou os 50% ao longo desse ano. Deve crescer ainda muito ano que vem, porque as pessoas agora com a pandemia se sentiram isoladas dentro das suas casas, ou tiveram que ir para a sua casa de campo, casa de praia, e demandando muita coisa online, e viram, Fábio e Rodrigo, que as coisas chegaram, né, conforme a expectativa. Porque antes, qual que era a preocupação? Era você comprar um produto, um eletrodoméstico, um eletrônico, alguma coisa assim, e de repente esse produto chega em 7 dias úteis, chega com alguma coisa quebrada, você precisa voltar à loja ou pedir aquela logística reversa que era muito complexa. Agora, as lojas, por exemplo, Magazine Luiza, Casas Bahia, a Netshoes, elas estão entregando, dependendo da cidade que você está localizado, principalmente em São Paulo, a entrega é feita no dia seguinte, praticamente. Então, isso dá uma comodidade e uma confiança para esse consumidor, que ele continue e aumente o seu consumo no mercado online. Então, foi para destacar aqui nesse início de conversa, o e-commerce já era uma tendência e simplesmente explodiu ao longo da pandemia, e deve continuar aí nos próximos anos, certamente. Rodrigo, você também vê dessa forma, Rodrigo, essa expansão do e-commerce? Eu acho que na linha aí da sua pergunta, Fábio, né, complementando aí o que o Guilherme colocou, que eu concordo, né, eu acho que antes da pandemia nós tínhamos um consumidor que se tornava cada vez mais exigente no sentido de um atendimento de toda a cadeia do abastecimento, né? Então, ele estava assim, adepto a experimentar compras online, mas ele também queria cada vez mais um atendimento personalizado na loja física.
Então, o que percebemos antes do momento da pandemia era justamente um esforço, tanto da indústria quanto do varejo, em proporcionar mais experiências para esse consumidor que demandava um atendimento mais personalizado. O cenário da pandemia acelerou esse processo, não no mundo físico, né, porque tivemos aí a necessidade de retornar para dentro dos lares e aí sim acelerar o processo de digitalização, de compras online, do delivery, do e-commerce. Então, acho que esse segundo pilar, né, do e-commerce, que já vinha sendo uma tendência antes da pandemia, ele acelerou todo o processo no varejo brasileiro de modo geral. Obviamente, em alguns segmentos mais do que outros, né? Quando a gente pega aí o consumo de bens duráveis ou de bens não duráveis, você tinha uma diferença no atendimento do online, né? Então, quando você pega, por exemplo, alimentos e bebidas, de fato não era um item que costumeiramente o consumidor fazia aquisição via online, né? Principalmente dos bens que nós chamamos de bens perecíveis, as frutas, os legumes, as verduras, congelados, isso tudo de fato era mais consumido do ponto de vista físico, né? Já produtos como eletroeletrônicos, de modo geral, móveis e até vestuário, já tinham um comportamento da compra ali de modo virtual, né? A pandemia, na verdade, trouxe uma unificação, uma agilidade na equalização de todos esses segmentos, tendo que fazer a compra online. Obviamente, o atendimento de uma compra de perecível é mais difícil, né, no momento aí de virada momentânea da compra física por online, como foi ali em meados do mês de março de 2020. Né? Mas entendo que sim, antes da pandemia havia um comportamento do consumidor que exigia esse atendimento que nós chamamos aí de omnicanal, né? Atendimento aí de modo integrado de todos os modos de atendimento, de compra, e o processo de pandemia acelerou esse cenário, Fábio. Ô Rodrigo, quando você fala agilidade, e até o Guilherme citou que às vezes a pessoa comprava um produto online, mas ficava desconfiado se ia demorar muito para receber esse produto ou não. Com essa melhora, esse aperfeiçoamento da agilidade por parte do e-commerce, passou também mais credibilidade para o consumidor, para aquela pessoa que às vezes nem comprava pela internet antes, e essa pessoa finalmente ela tem coragem, ela se sente segura em comprar pela internet? Com certeza, Fábio. A grande mudança dessa virada do físico, né, para o digital, que nós temos verificado aí ao longo dos últimos 11 meses, né, estamos quase completando aí um ano, né, de um sistema novo, do modo novo de fazer compras, tanto fisicamente como digitalmente. Eu iria além ainda da questão da entrega, tá? Todo o processo da compra digital, ela foi transformada, ela foi tornada de modo mais ágil. Quando nós pegamos, por exemplo, a questão do pagamento, né, do acessar um site, de acessar um aplicativo do celular, de fazer uma compra delivery, todo o processo, toda a cadeia que envolve, todo o ecossistema, né, que envolve essa compra, ela foi modificada. Então, quando você encurtou, por exemplo, a quantidade de cliques para efetuar uma compra, né? Isso os aplicativos estudaram, trabalharam durante algum tempo para chegar a otimizar esse processo. Por quê? Porque facilita todo o processo e melhor, facilita principalmente o processo para o consumidor, porque vejamos que ele passou a comprar mais de modo online. Então, ao invés dele ir em mais lojas, ele teve que ir a mais aplicativos, ele teve que ir a mais sites. Então, obviamente, esses canais perceberam essa necessidade de também se otimizarem durante a pandemia. Então, a questão de acessar o site e escolher os produtos foi tornado mais ágil. A questão do pagamento, menos cliques para eu chegar até a finalização de uma compra e de efetuar o pagamento. E agilidade no processo de entrega, né? Tivemos um formato de entrega mais rápida, de possibilidade de entregas em horas após a compra, principalmente de alimentos e bebidas, né? E também a questão de você aprimorar o processo de comprar e poder retirar no local, né? O que nós vimos aqui no Brasil ao longo de muitos anos, principalmente com os fast food, nos drive-thru,
né, foi você ampliar isso para a compra de um produto, para a compra de um medicamento, né, para um atendimento, para a vacina da gripe, por exemplo, lá no período de junho, julho, né, nós passamos a usar o drive-thru para diversos canais de atendimento de diversos itens, diversos serviços. Então, houve sim um processo de agilidade, Fábio, que eu estenderia além da entrega, né? Desde o processo de escolha do produto até o processo de entrega, a agilidade se tornou mais presente, atendendo a uma demanda do consumidor aí em momentos de pandemia. E Fábio, só complementando o Rodrigo, né? Isso a gente percebeu em algumas pesquisas da Ficomércio, que a penetração do online foi para todas as faixas etárias, né? Porque todo mundo ficou em casa nos meses de março, abril e maio, então todo mundo teve que se adaptar. No entanto, os mais velhos, aí eu vou dizer acima de 35, que a gente faz essa divisão por faixa, acima de 35 tendem a voltar ao modelo mais antigo, de ir até o estabelecimento, continuar pesquisando e etc. e tal. Quem é mais jovem, você tem muito mais flexibilidade para alternar esse seu ir à loja física e também comprar pelo online. Então, a gente sempre alerta os varejistas hoje, né, que essa nova geração que está crescendo agora economicamente, ela vai ser um poder muito importante na questão de compra e digital, né, como o Rodrigo comentou. Então, tem que ter um olhar muito atento para essa nova geração, que eles vão tomar esse mercado consumidor e dificilmente a gente vai ver essa interação tanta que a gente vê hoje com o varejo físico, né? Muita gente pergunta para a gente se o varejo físico vai sumir. Não, ele não vai sumir, ele nunca vai perder o seu potencial. Ele vai ser um complemento do varejo online. Então, por exemplo, vai ser uma loja de eletrodoméstico. Eu preciso de uma geladeira ou um fogão. Eu vou até essa loja, de repente eu olho o produto, vejo as especificações, converso com o vendedor e depois eu faço a compra online para chegar na minha casa, que fica muito mais fácil, tem a comodidade. Então, é um jeito de acomodação do varejo físico e online que vai ser a tendência de longo prazo. Mas essa diferença que a gente está vendo nas pesquisas da Fecomércio é que os mais jovens estão aumentando e consolidando esse mercado de pedidos online, enquanto os mais velhos eles tendem a ter uma certa cautela, um conservadorismo na compra online, e quando voltar ao novo normal, a tendência é que voltem ao consumo tradicional, aí, as lojas físicas, as lojas de rua, estacionar o seu carro no shopping, etc. e tal. Então tem essa diferença, mas, como o Rodrigo bem comentou, né, você vê supermercados. Antes, a questão de 3, 4 anos, quando a pessoa comprava no supermercado online, a entrega era feita praticamente no dia seguinte, né, e todo mundo tinha medo de comprar, por exemplo, fruta, legumes e verduras, porque não sabia qual era a qualidade. Na pandemia, a gente viu que quem faz as compras, seja por aplicativo ou seja no próprio estabelecimento, a seleção foi muito bem feita. Então, o produto, esses perecíveis, chegaram com uma qualidade muito boa. Então, não somente as pessoas compravam os materiais de limpeza ali que são já conhecidos, mas também começaram a comprar os congelados, os FLVs, para poder também ter essa comodidade. Então, houve uma dinâmica completamente diferente. E é importante o varejista, a gente sempre fala, ficar atento a essa nova geração que será um novo consumidor daqui para frente. Agora, Guilherme, ouvindo o Rodrigo, ouvindo você, eu percebo o seguinte, que o avanço tecnológico que ocorreu, talvez, sei lá, dos anos 90 para cá, com o advento e a popularização da internet, ao ponto de hoje em dia a pessoa andar com o smartphone no bolso e por meio desse smartphone a pessoa conseguir fazer tantas coisas, né? Conseguir controlar uma quantidade enorme de coisas da vida dela. Isso influenciou diretamente nessas mudanças do comportamento do consumidor e no comportamento do próprio comércio, né? Fábio, você você tem toda a razão nesse aspecto. É incrível a mudança. Eu particularmente ando de transporte público em São Paulo. Então eu vi essa mudança. Eu vi essa mudança que no início, há mais de 10 anos, havia a pessoa comprava o celular, por exemplo, e tinha 2 chips. E ela falava de graça para cada operadora. Então ela ficava ali falando, o cobrador ficava falando horas e horas, porque era de graça. Depois começou a passar de WhatsApp.
as pessoas mandando mensagem de graça. Agora, você vê no ônibus as pessoas vendo já séries de Netflix, Amazon Prime, já vendo as coisas que precisam de Instagram. Então, eu acho que a minha experiência no transporte público, né, trouxe essa observação muito importante, que a inserção das pessoas na tecnologia, né, e como você comentou, né, a gente nem precisa mais de carteira. Eu só uso carteira exatamente para o bilhete único, que ainda não ficou digital, né, porque o resto, identidade, cartão de pagamento, tudo já ficou no celular. Então, essa mudança, a gente está vendo muito no varejo. E o varejo, saiu um dado de um banco agora nessa semana, que explodiu o número de utilizações de pagamento por aproximação. É óbvio que a base de comparação ainda é muito fraca, mas assim, as pessoas estão usando o celular como forma de pagamento, até mesmo para não ter o contato com a maquininha, com o cartão, estão utilizando o seu celular, estão utilizando o seu relógio, ou tem alguns cartões que é só aproximação. Isso está dando uma dinâmica muito grande e os varejistas estão compreendendo e ficando cada vez mais atualizados. E como você comentou, a velocidade que isso se dava em questão de 10 anos se deu em apenas um ano. Então, essa mudança foi muito radical. O consumidor está se digitalizando cada vez mais rápido e o varejo não está perdendo tempo. Ele está também seguindo essa tendência, porque senão, quem não acompanhar essa inovação tecnológica vai perder competitividade para o seu concorrente. Então, é uma disputa ferrenha nesse mercado aí que está tendo de tecnologia e de inserção de mecanismos, mas eu acho que o Rodrigo também pode dizer isso, porque também está mais ligado à área dos mercados, que não adianta você ter tecnologia. Tem que ter tecnologia com pessoas. Essa interação é o que dá vamos dizer, o match, né, para dar um bom negócio. A pessoa precisa, o seu funcionário precisa estar bem com conhecimento ali adequado para funcionar esses mecanismos, né? Então, tem que ter muita atenção que essa tecnologia tem que vir com nível educacional brasileiro baixo. Então, a gente tem que fazer essa força para esse empregado conseguir acompanhar essa tecnologia e ter a maior eficiência na hora de oferecer o seu produto ou serviço para o consumidor. Bom, quero complementar aí, Fábio, e o Guilherme, né, na colocação feita, que, na verdade, esse processo tecnológico, Fábio, vinha, né, num ritmo aí um tanto quanto acelerado, mas vimos que poderia ser muito mais rápido diante dos fatos que tivemos aí no começo de 2020. E eu faço aí, fazendo uma breve analogia, Fábio, eu arrisco, né, aqui a dizer que nós avançamos 50 anos em 5, né? De fato, aí uma grande evolução no que diz respeito à tecnologia, mas mais do que isso, né? O Ditzi acabou de colocar aí sobre a questão da tecnologia associada a pessoas. E, na verdade, eu vou além, coloco um terceiro item, que são os processos, né? Então, a tecnologia, as pessoas e os processos sofreram uma grande revolução nesse cenário de pandemia, né? E isso é evidente quando nós verificamos o processo de compra e de entrega de produtos, seja ele de qual segmento for, né? Essa entrega mais ágil, ela não passa só por uma questão de tecnologia, mas ela passa também por um redesenho de processos, né? Por uma flexibilização, Fábio, eu arriscaria, e até uma minimização de algumas burocracias que nós tínhamos, né? É aquela ideia do contato mínimo, né? Até a compra física se tornou um contato mínimo, né? O Guilherme colocou aí a questão de pagamentos por aproximação, né? Plataformas de pagamento instantâneo, né? Nada mais é do que no próprio varejo físico uma tentativa de você tirar ali o contato físico, aquele bloqueio, né? Aquela questão que parece que distanciava, né, o consumidor ali daquele varejo onde ele comprava. Então, de fato, a tecnologia tem um papel muito importante, mas devemos também dar aí, em mesma proporção de grau, a importância aos processos e às pessoas envolvidas, que é onde eu quero focar um pouco mais aí os meus comentários, Fábio, que é o seguinte, né? Nós temos sim uma evolução tecnológica, mas a tecnologia, ela também é feita por pessoas.
o varejo físico ou até o varejo online é feito por pessoas, né? Nós temos dados aí que o varejo teve um aumento de contratação de funcionários. Veja bem, diante de uma pandemia, o varejo contratou, né? O varejo online teve que atender a consumidores e teve que contratar pessoas para trabalhar, atendendo ao quê? Aos pedidos online, aos pedidos de delivery. Então você tem toda um back-office ali, uma estrutura de apoio, Fábio, de staff, né? Que teve que atender a essa maior demanda do online. Então eu tenho que contratar mais repositores, mais empacotadores, mais pessoas que vão trabalhar em todo o processo que vai fazer com que aquela tecnologia que me proporcionou fazer a compra também me proporcione a entrega, né? Então, o papel das pessoas é importante. E aí eu queria destacar a importância que o Brasil e outros países em desenvolvimento têm no quesito de treinamento e desenvolvimento dessas pessoas, né? A tecnologia, ela teve sim a oportunidade dela nessa pandemia de ter uma aceleração rápida e de internalizar o processo de algumas organizações. Então é muito importante que o treinamento, o desenvolvimento, a educação formal, né, também possa acompanhar esse avanço tecnológico que nós tivemos. Nós tivemos um avanço muito importante da tecnologia, dos processos, e é muito importante também termos um avanço aí no treinamento, na capacitação desses colaboradores para um mundo novo, né, para um varejo novo. E só pegando o gancho do que o Guilherme colocou, o varejo físico de fato não vai acabar. E quando ele voltar, vai estar todo um arcabouço de mais tecnologia, de processos mais bem definidos, mas vai faltar sim aquela capacitação mais aprofundada daquele colaborador para atender aquele cliente que vai voltar para o varejo físico querendo novas experiências, né? Então, acho que a questão da tecnologia, de fato, Fábio, avançou muito e arrisco sim a dizer que avançamos 50 anos em 5 meses. Vamos colocar assim, Fábio. Agora, Rodrigo, quando você fala dessa capacitação, você acredita que ela não deva ser feita só pelo empregador, que o próprio aspirante a empregado, a funcionário, ele deve também procurar se antenar, saber o que está acontecendo no segmento que ele quer atuar, ele deve procurar as tecnologias envolvidas, ele deve fazer cursos para isso, e até mesmo a educação formal, normal ali, que educa já os adolescentes, talvez tivesse também que ter um pouco mais de formação também para a vida, para o mercado de trabalho, e não só aquela formação convencional focada em disciplinas. Eu fiz a leitura certa do que você colocou? Sim, Fábio, e reforçando, né, o seu comentário, de fato não é mais uma necessidade de uma empresa ter pessoas capacitadas, né? É uma necessidade individual das pessoas estar preparado para esse novo mundo, né? Porque hoje você pode estar sim atendendo ali a uma empresa de um segmento de eletroeletrônicos, de modo online, mas daqui a pouco você está trabalhando num setor de alimentos e bebidas, né, que tem suas especificidades. Então é importante que o indivíduo, né, o colaborador também busque isso. E o diferencial dessa pandemia, Fábio, muito conteúdo relevante, muito conteúdo importante. Obviamente precisamos filtrar, né, o que a internet e o mundo virtual nos possibilita de conteúdo, mas há muito conteúdo de qualidade disponível para que os colaboradores possam aproveitar esse momento, né? E, obviamente, é um tripé também a questão do treinamento. Tem, sim, uma participação das empresas, mas eu diria que a maior participação é ainda do colaborador, né? É da pessoa, é do indivíduo buscando mais capacitação diante desse mundo aí que vem se mostrando estar mudado e uma mudança que veio para ficar, né? E, em linha com isso, obviamente, as escolas, né, o ensino formal, digamos assim, Fábio, precisa também analisar adequações, não mudanças, mas adequações em trazer mais esse mundo real para aquelas disciplinas cotidianas, né, do nosso dia a dia, da grade curricular tradicional. Então é importante, sim, ter mais um pouco de provocações no sentido de tecnologia, de inovações, de casos aplicados à realidade e ao mundo atual. Mas vejo que o indivíduo ainda é o grande responsável por poder se preparar, porque há muita oportunidade
no mundo digital diante desse momento aí que a pandemia nos colocou, Fábio? Guilherme, eu quero pegar o gancho no que o Rodrigo está falando a respeito de conteúdo, informação. Agora há pouco você citou que no transporte público é comum você olhar e ver uma pessoa assistindo filmes ali por streaming, né? Quer dizer, a pessoa não está mais, principalmente esse jovem, nós que somos da comunicação, temos percebido isso, que ele não fica no sofá de casa assistindo televisão. Ele quer ter a comodidade de assistir uma programação, mesmo que seja televisiva, mas que ele possa andar com aquilo, muitas vezes, na tela do smartphone dele, né? Então, a minha questão é o seguinte, diante disso que o Rodrigo falou, de cada vez precisar mais de conteúdo, de informação, desse tipo de perfil que você enfatizou, que principalmente os jovens hoje têm, o que o comércio hoje não pode fazer de maneira alguma, correndo o risco de perder esse cliente? Porque eu acho que ele é um cliente mais exigente ainda do que outras gerações. E ele tem uma gama de informação ali na palma da mão dele o tempo todo, né? Se ele vai comprar uma coisa, às vezes ele sabe mais do que ele vai comprar do que até mesmo quem está vendendo para ele, né, Guilherme? Fábio, o que não pode é ficar parado, né? Muita gente fica esperando algum milagre acontecer no seu negócio, esperando que o governo vai resolver o seu problema da crise, seja estadual, federal, municipal, e na verdade quem tem que correr atrás somos nós, né? Empresários, consultores, trabalhadores, a gente tem que correr atrás, isso é histórico, não adianta depender das pessoas, a gente tem que fazer o nosso próprio caminho. E eu digo isso, Fábio, no seguinte sentido, a gente está vendo uma transformação. Como eu falei, no ônibus, a pessoa está vendo ali um vídeo para o streaming, está vendo um curso que ela pagou ali em 12 vezes de R$ 20, R$ 30, um curso de gastronomia, ela pagou uma academia, ao invés de pagar academia física, ela está fazendo uma academia, um exercício em casa através do Instagram. Ela está fazendo algum curso de sei lá, costura na online. Isso não quer dizer que o varejista tem que ficar pensando que é muito distante. Vamos imaginar alguém que está fazendo um curso de gastronomia, né, está aprendendo a cozinhar em casa, e isso aconteceu muito durante a pandemia, porque as pessoas, além de ficar em casa, viram que é mais barato e também é muito mais saudável você fazer sua própria comida, né? Então muita gente começou a ver que dá para fazer, e aí com isso foram comprando coisas específicas, por exemplo, para cozinha. Então qual que é o lance? O varejista que vende artigos de cozinha, eletrodomésticos, eletrônicos, tem que estar antenado que esse consumidor está buscando na internet. Se ele aprendeu a fazer uma receita nova, de repente ele vai querer uma panela nova, ele vai querer uma espátula de silicone diferente, ele vai querer uma tesoura diferente, ele vai querer um forno que vai chegar a tal temperatura. Isso, o varejista tem que estar muito de olho, tem que estar antenado. E não é somente olhando da porta para dentro do seu negócio, tem que olhar da porta para fora, com pesquisa de mercado, olhar, vasculhar o Instagram. O Instagram, eu digo hoje, que é a maior ferramenta de vendas online, né? Não é nem o WhatsApp, ali você acaba fechando alguns negócios, mas o Facebook reduzindo bastante a sua interação em questão de negócio, mas o Instagram, por exemplo, na área de turismo, na hora que você vai pesquisar um hotel, hoje você já entra no Instagram do hotel, já vê as imagens, já vê os comentários das pessoas, ou seja, aquele modelo antigo do TripAdvisor está perdendo cada vez mais participação. Então o Instagram está virando uma forma de Google, né, de informações, e as pessoas vão pesquisando tudo. Então cabe ao varejista ficar antenado a essas novas tecnologias e ver o que as pessoas estão consumindo. Se é gastronomia, se é viagens, se é roupas, o que está na moda diferente, qual o modelo de negócio que os influencers, as influências estão utilizando como venda, e também entrar nesse canal online, né? Não somente no seu varejo físico, mas também colocar seus produtos de forma online, na vitrine online. Só que é o grande problema, Fábio, que as pessoas entram no mercado digital, no e-commerce, sem planejamento. Então, não sabe quem vai atender esse consumidor, não sabe como que vai ser a entrega, não sabe quem vai responder as perguntas, coloca uma foto amadora. Tudo isso, você vai levar um fracasso do seu negócio.
Então, são coisas simples que o varejista tem que ficar atento. Uma foto boa não precisa de um excelente fotógrafo. Responder comentário também não precisa de alguém 24 horas ali, só precisa de uma frequência maior. Saber vender o produto, colocar uma foto boa, tudo isso dá uma dinâmica para esse consumidor se sentir seguro para poder entrar nesse mercado online e fazer a sua compra de serviço ou produto. Então, assim, o que a gente fala, não fique parado. Né? As pessoas muitas vezes falam assim, a crise está chegando, não vem consumidor na minha loja, não consigo crédito. Mas às vezes coisas simples, Fábio, a gente pode fazer no dia a dia, com a vizinhança, a ajuda desse comércio comunitário, que pode pelo menos agregar, né, ao varejista. Então acho que ficar parado é o pior dos caminhos. Tem que agregar tecnologia e ser cada vez mais, como o Rodrigo comentou, multitask, que a gente fala, né? Multidisciplinar. A pessoa que está ali vendendo roupa, ela tem que estar ligada também como tirar uma boa foto, como comentar bacana no Instagram, como que é essa dinâmica, né, nova do consumidor. Não ficar parado e estar atento, multidisciplinariedade é o caminho para a gente seguir no sucesso. Ô Rodrigo, eu quero até, escutando isso que o Guilherme falou, e lembrando de algo que você disse no comecinho aqui do nosso bate-papo, que você falou o quanto hoje o consumidor valoriza experiências, né? Então, se a gente fala o tempo todo desse crescimento do e-commerce, o crescimento da venda e da prestação de serviços de forma digital até, o que a loja física pode fazer em relação a novas experiências? Deixe o smartphone no bolso e queira realmente comprar um produto ou mesmo contratar um serviço indo até o estabelecimento e não resolvendo tudo digitalmente. Que tipo de experiência esse comércio tem que oferecer aos clientes? Bom, Fábio, eu vejo muito o local físico, né, como o ponto de encontro das marcas com o consumidor, né? Eu vou ser sim impactado via uma live por uma marca, por um produto, eu vou ser impactado em um comercial de TV, eu vou ser impactado ali num anúncio no Facebook ou no Instagram, mas o ponto de encontro, onde eu vou poder me colocar à frente e onde as marcas poderão apresentar o produto, é no ambiente físico, né? E vejo, Fábio, que isso pode ser feito em todos os segmentos, tá? Eu estou falando aqui de produtos eletroeletrônicos, de alimentos e bebidas, e pegando aí muito do que o Guilherme disse, né, de aproveitar oportunidades. E não vejo que é só o comerciante, não é só o empresário, mas também a indústria, né? Quando você pega, por exemplo, um curso online de gastronomia, aí está a oportunidade das indústrias que estejam relacionadas àquele produto que está sendo produzido ali no curso de gastronomia. Então, se é um bolo, então todos os produtos que estão relacionados à confecção, à elaboração de um bolo, podem ser empresas que estão aptas a patrocinar aquele programa, a patrocinar aquele curso, junto com o comércio. Né? O comércio fazer a transmissão ao vivo, online ali para os seus consumidores, fazendo com que as pessoas tornem aquele ambiente um ambiente mais próximo de si. Né, Fábio? Então, eu vejo muito o comércio, a loja física, como um ponto de provocar experiências. Né? Ó, vem até minha loja que aqui você vai conseguir comprar aquele produto que você viu no vídeo, que você viu no curso, que você viu no Instagram. Aqui na minha loja física tem. Mas olha, se você também quiser comprar via delivery, eu te entrego. Se você quiser comprar online no app, eu estou conveniada com esses aplicativos. Eu te entrego amanhã, mas eu posso também te entregar em 2 horas. Então, essa gama de experiência, Fábio, cada vez vai ficar mais entrelaçada. Né? Não é só eu ir até lá, é eu ir até lá, mas saber também que se eu não puder ir até a loja física, eu vou receber aquele produto de alguma maneira. Seja delivery, seja ir pelo motoboy, seja por um carro, seja daqui a pouco, Fábio, por um drone, né? Então, nós estamos caminhando para esse cenário. Né? Nós estamos caminhando para um cenário onde a loja física vai ser o ponto onde eu reconheço aquela loja física me entrega online, me entrega
por motocicleta e também me entrega por drone, aquela loja física. Ele sempre vai fazer uma referência, Fábio. E também um ponto a se destacar é que a loja física também é feita por pessoas. E nós, como pessoas, temos essa necessidade, né, seja ela cultural ou até mesmo social, de se conectar, né? A internet tem feito isso na pandemia, as lives têm feito isso, as redes sociais têm feito isso, mas não substitui, Fábio, o encontro, né? Não substitui aquele contato físico presencial que o ser humano necessita. Então eu entendo que a loja física ela vai sim passar por um processo de reformulação, mas sempre com um propósito de atender ao consumidor, como sempre foi, mas talvez de um jeito diferente, de um jeito onde eu crio mais um ambiente, onde eu crio interações com esse cliente, né? E vejo também que um ponto importante aí da sua última provocação ao Guilherme, que eu queria reforçar, é a questão de você ter esse ânimo por parte do cliente, não só do cliente, desculpe, mas do empresário, né? Você comentou o que o empresário não pode fazer, né? Eu vejo que o empresário não pode deixar de aproveitar a grande oportunidade que ele tem, por exemplo, de deixar de ser um negócio, um comércio local, para se tornar um comércio além local. O que eu estou dizendo com isso, Fábio? Hoje, principalmente o comércio de vizinhança, o comércio que tem nas principais ruas de comércio, ele atende muitas vezes a um comércio local, ao comércio do bairro, ao comércio da região. Então, uma grande rua de comércio da Zona Leste, ela atende aquele bairro e, no máximo, a região leste de São Paulo, né? Da cidade. Então, quando eu penso num cenário que eu vou além, né, de uma compra física, que eu posso vender online, delivery, eu posso expandir pelo menos para o bairro vizinho ou para a região vizinha, ou, por exemplo, para uma cidade que faz limite com a minha cidade, né, que esteja próxima ali do meu bairro. Então eu vejo o online como uma grande possibilidade de expansão de pequenos negócios. Muitos aproveitaram esse momento, muitos estão aproveitando esse momento, mas eu ainda acho que temos espaço, oportunidade para crescer ainda mais. O comércio tem uma capacidade, diante da pandemia, de se tornar além do local, né? E vejo isso através também de ações físicas e locais, mas também via ações digitais, Fábio. Ô Guilherme, a gente está escutando o Rodrigo falando muito dessa coisa da experiência, falando o quanto o comércio físico está antenado em tudo que está acontecendo para ele não ficar para trás. E eu fico imaginando ainda naquela coisa que você falou desse público mais jovem, que está com a tecnologia em mãos, que está com a informação em mãos e tem uma forma diferente de comprar. E o meu questionamento é o seguinte: essas gerações mais jovens me parece ter uma relação diferente com o dinheiro. Então, por exemplo, aqui você já falou, por exemplo, que você gosta de usar o transporte público. O Rodrigo também, já em algumas oportunidades, falou comigo que prefere hoje usar o transporte público do que mesmo ter um carro. Eu também compartilho desse tipo de ideia. Ou seja, nós não somos aqueles jovens, às vezes, de 20 anos que a gente está querendo falar, mas nós já temos um comportamento diferente, uma relação diferente com o dinheiro, e esses jovens, mais jovens que nós, têm uma relação ainda mais incisiva nesse aspecto. O quanto que isso muda também a forma de as empresas lidar com esses clientes, porque parece que esses clientes, às vezes, eles não estão afim de comprar mercadorias, eles estão a fim de compartilhar experiências, de utilizar coisas, mas não ter a posse delas, né? O quanto isso muda bem a cara do comércio, Guilherme? Olha, Fábio, eu acho que um exemplo mais recente aí que a gente teve foi o fechamento da Ford no Brasil, né? É óbvio que é uma estratégia de longo prazo, mas os hábitos estão se alterando. As pessoas tinham 2, 3 carros para a família, né? E agora estão optando por um carro, utilizando bastante transporte público e, ao mesmo tempo, utilizando os aplicativos de transporte.
Então, isso já é uma revolução no setor automotivo, das montadoras, tanto que elas estão revendo todas as suas plantas aí, os negócios globais. Outra coisa, hotelaria, vem sofrendo também sofrendo numa briga aí com o Airbnb, outros tipos de hospedagem aí por aplicativo, por internet. Então a gente tem essa diferença que as pessoas estão querendo mais uma experiência, mas não no modelo anterior. Um modelo novo eu vou alugar um carro, eu não vou ter carro, eu vou alugar um apartamento ao invés de ficar fazendo check-in, check-out no hotel, eu vou fazer não preciso comprar um produto grande, uma televisão, vou alugar um produto, um eletrodoméstico, um eletrônico, eu vou comprar as coisas de uma forma muito mais momentânea do que propriamente ter aquele bem para sua casa. Inclusive casa, né? As pessoas não estão querendo mais comprar um imóvel. Isso era um desejo na década de 90, falar assim, meu desejo é ter minha casa própria. Que muitos brasileiros ainda continuam, porque ainda são reféns dessa ideia. E hoje a ideia é, olha, eu prefiro alugar, pago um valor muito, muito menor. Se eu quiser sair e ir para um outro bairro, eu fico muito mais flexível. Então, essa flexibilidade de não ficar sempre enraizado em um lugar, e isso vale para o comércio também, não ficar enraizado em um lugar, é o que está mudando esse consumidor. Então, essas novas formas de tecnologia têm tornado uma mudança da dinâmica, né, de comportamento de consumidor. Mas, ao mesmo tempo, quem provém esses serviços pode estar pensando, não, mas é um excelente mercado que está por vir. Mas a tecnologia, ela é positiva em alguns aspectos, porém ela pode ser uma bomba relógio em outro aspecto. Se um serviço mal prestado for feito, imediatamente a rede é bombardeada de informação. Você pode, por exemplo, alugar um carro. De repente você aluga um carro, o carro vem sujo, o atendimento foi ruim. Imediatamente você vai fazer um post, vai fazer um story, você vai tagar, vai colocar o arroba lá da locadora de veículos, ou no hotel o atendimento foi ruim, eu também vou colocar lá quem é o responsável por isso, e aquelas pessoas vão já compartilhando de uma forma imediata, e aí os amigos que na hora que vão decidir, vão falar, olha, não, naquela locadora de veículos, meu amigo teve uma experiência ruim, eu já vou para outra. Então essa dinâmica tem que ser bem observada pelos empresários, porque da mesma forma que pode ser muito proveitosa para você expandir o seu negócio e crescer seu âmbito dos consumidores, ao mesmo tempo pode ser uma bomba se mal cuidada aí as relações com o consumidor. Então tem que estar sempre muito adequado para que não haja frustração. Frustração é o maior medo hoje, eu acho, se não me engano, dos jovens hoje, né? Eles estão com medo de ter uma carreira ruim, de não conseguir ter sucesso. Então, inclusive nessas pequenas coisas do dia a dia, de ir ao supermercado e não ter os produtos que eles querem, de ir a um show e não ter o ambiente que ele esperava, tudo ele está se frustrando, e isso ele coloca nas redes de forma da forma que ele acha, e a rede tem um grande problema. A gente está vendo aí com fake news, com problemas e tudo mais, é uma explosão de informação. Então, quem não tiver cuidado e monitorar esses sentimentos aí para o seu negócio, pode também ter um problema muito grande pela frente. Então, essa mensagem que a gente deixa, a internet tem que ser usada, mas se o serviço for mal prestado, nessa experiência que o consumidor está esperando, se não for no mínimo adequada, ela pode ter um efeito bastante negativo nas redes sociais. O que você pensa a respeito disso, Rodrigo? Bom, nessa linha, eu acho que vou concordando, mas tentando trazer aí um outro ponto de vista e apimentar a discussão. Eu vejo que não só a questão de você ter uma análise sobre o que você faz no ambiente de internet, nós temos que pensar também que mesmo com essa difusão, né, do utilizar de smartphones, de internet, nós ainda temos uma utilização, vamos dizer assim, pouco produtiva, né? Eu vejo aí um potencial muito grande de que as empresas possam canalizar ainda mais esse uso dos celulares e da internet pelos consumidores em reversão de fato de venda e de compra, né? O consumidor ainda está olhando isso
pesquisas apontam que o brasileiro, né, consome horas de celular, na média, em níveis superiores do que a média mundial, porém com reversões de compras muitas vezes menores do que a média mundial. E isso basicamente passa por um trabalho a ser realizado também pelas empresas de tornar o ambiente e as informações, os produtos, de atrair mais o consumidor para fechar aquela compra. Eu vejo que essa internet, a tecnologia, os aplicativos, eles podem ser canalizados mais para reversão de compra, né? E isso passa muito por aproveitar também o momento, né? Aproximadamente 1/3, né, das compras realizadas aí nesse período de pandemia foram feitas por pessoas que realizaram a sua primeira compra de modo online ou por aplicativos, né? Isso demonstra que há um oceano azul no que diz respeito à venda online, né? E o que essas pessoas faziam na internet até então, né? Até março de 2020, o que essas pessoas faziam quando acessavam a internet? Não compravam de maneira irrisória quando a gente olha o faturamento em média. No setor de alimentos e bebidas, 2% apenas eram comprados de modo online, né? Então, a experiência de compra do consumidor era basicamente canalizada para o ambiente físico, né? E nós tivemos a reversão disso. Então, acho que existe aí um potencial de você explorar cada vez mais a reversão, né, do conteúdo, do usar a internet pelo consumidor em compra. E isso passa obviamente, aí por um trabalho a ser feito pelas empresas, pelos comércios locais, também incentivado, né, pelos órgãos aí competentes, pelas entidades de classe, em trazer mais conhecimento disso, né? Uma pesquisa recente aí da associação da ABCOM, né, que é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, aponta aí que em 2020 nós tivemos aí 150 mil novas lojas online. Ou seja, são empresários analisando oportunidade naquele oceano azul que eu comentei aí há poucos instantes atrás. Então, assim, há sim oportunidade, há o que se explorar, mas é importante, né, como o Guilherme disse em uma resposta anterior, é importante você dar atenção a isso. Ou seja, é importante você saber sim que você tem que responder ao cliente que ficou insatisfeito, mas você também precisa dar conta de não deixar esse cliente insatisfeito. Então, assim, é um grande desafio nesse cenário aqui que nós estamos há quase um ano no Brasil, de trazer aí a digitalização de todo um cenário que por muitos anos foi visto como físico, como a barriga no balcão, né? O comerciante tem isso internalizado dentro dele e o consumidor também. Então, assim, é um processo novo, estamos engatinhando, mas eu vejo como muitas oportunidades aí a serem desenvolvidas, tanto por parte dos consumidores quanto por parte dos empresários, Fábio. E até aproveitando, Rodrigo. Fábio, perdão, aproveitando, na questão de oportunidade, até estava vendo uma pesquisa recente falando sobre o aproveitamento que tem em outros países, como os Estados Unidos, né, em relação ao varejo físico, de alguns setores em relação ao Brasil. Então, a gente tem uma aderência muito maior no e-commerce em setores como eletrodomésticos e eletrônicos, né, que são produtos bens duráveis, que a pessoa já conhece aquele determinado produto. Outros segmentos estão em uma fase de crescimento, por exemplo, artigos de pets, né, de animais de estimação, está crescendo bastante essa entrega via online. No entanto, tem outro segmento aqui que eu destaco, que é muito difícil a sua penetração no mercado online, que é o setor de vestuário. É difícil quem está nos assistindo imaginar, vou comprar uma camisa, vou comprar um short. Às vezes o modelo acaba sendo diferente na hora que chega na sua casa. Então, para você fazer a troca, receber o dinheiro de volta, isso demora um tempo. Então, é um pouco mais complicado para alguns segmentos que dependem desse modelo, né? Então, as pessoas têm um certo receio, porque na loja você vai lá, experimenta a camisa, vê se o tamanho está adequado, vai lá, troca de G para M, ou vai no dia seguinte, já conhece o lojista, já faz a troca, recebe o dinheiro na hora. No online, a pessoa tem que ir no correio, tem que emitir um certificado ali de código de barra para enviar de volta para o centro de distribuição.
tudo isso dificulta. Então, tem alguns segmentos, é importante que o telespectador entenda, que tem uma penetração mais difícil, mais complicada. Não quer dizer que não tem oportunidade, tem sim, mas tem que ter um passo um pouco mais lento para chegar nos níveis de outros segmentos, como os mais tradicionais aí do e-commerce, como eletrodomésticos e eletrônicos. Guilherme Ditzi e Rodrigo Mariano, o papo está muito bom, mas infelizmente aqui o nosso tempo já está esgotado. Eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui no Ideias e Debates, com essa discussão aqui aprofundada, né, a respeito aí dessas mudanças e tendências do consumidor e também do comércio aqui no Brasil. Muito obrigado pela presença de vocês dois aqui no Ideias e Debates. Obrigado, Fábio. Um prazer nosso estar participando aqui e estamos abertos aqui para participar novamente, para sempre trazer novas ideias aí para vocês, os telespectadores. Fábio, agradeço o convite, agradeço a participação, uma honra participar aqui com o colega economista Guilherme Ditzi, e foi um prazer falar sobre essa mudança do comportamento que muito vai influenciar a nossa vida daqui em diante, e com certeza, Fábio, cabe aí muitos programas para a gente falar cada vez mais aí desse tema tão relevante aí para o mundo atual e para o futuro aí do comércio brasileiro. Muito obrigado. Termina aqui mais um programa Ideias e Debates. Nós recebemos aqui o Guilherme Ditzi, né, da Federação do Comércio de São Paulo, e também o Rodrigo Mariano, conselheiro do Conselho Regional de Economia de São Paulo. A você que nos assistiu até esse momento, obrigado pela sua audiência mais uma vez e até o próximo programa.